Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 150 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos estudando o livro de Jó e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 9 até o capítulo de número 11 do livro de Jó. Amém? Se organize no seu dia, na sua rotina, faça essa leitura, não precisa ler toda ela de uma vez, você pode ler em pequenas porções durante o seu dia, mas é importante que você medite nela, que você deixe Deus falar ao seu coração. Amém? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 11 e nos versos 13, 14 e 15. Amém? Então em Jó 11, 13 diz assim: Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Amém? Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Jó. É um livro poético, um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, e nós vimos como Jó perdeu tudo e praticamente todos, em um período de 2 dias, uma semana mais ou menos. Foi muito rápido, Jó não teve o tempo de absorver a perda das suas heranças, dos seus bens, das suas riquezas, e logo em seguida teve que velar a morte dos seus filhos. Então Jó também não teve tempo de sofrer o luto dos seus filhos, e logo em seguida ele sofreu uma terrível enfermidade. Se isso não fosse bastante, Jó agora vai ser atacado pela única família que lhe resta, que é a sua esposa, dizendo para que ele amaldiçoasse o nome do Senhor e em seguida morresse. Mas Jó suportou tudo isso e sabia que todo o seu sofrimento era uma permissão de Deus. Jó entendia a hierarquia divina, e sabia que nada nessa vida vai acontecer sem que Deus permita, sem que Deus esteja consciente de tais acontecimentos. Então, nós vamos ver que os 3 amigos de Jó sofrem um tempo em silêncio com ele, lamentam, choram a dor do seu amigo, mas depois eles começam a dialogar com Jó para tentar reanimar, levantar o Jó, É assim que nós fazemos quando vemos uma pessoa sofrendo há muito tempo e amamos ela. Nós tentamos levantar o seu ânimo, tentamos fazer com que essa pessoa volte a viver, Seria essa a palavra mais correta. Porém, nós observamos que os 2 primeiros amigos de Jó não tiveram muito êxito em seus primeiros diálogos com Jó, E dessa vez, Jó, depois de falar com Bildade, ele vai dizer então que é inútil um homem tentar se justificar diante de Deus quando Deus decide penalizá-lo, Jó vai até tentar se justificar novamente, ele vai tentar dizer: eu não tenho pecado, eu não tenho cometido falhas, eu sou um homem justo, porém Deus decidiu me castigar, ele decidiu me fazer sofrer, e como escaparia eu da penalidade de Deus se ele assim o quer? Então ele chega a dar alguns argumentos muito interessantes, e que vale a pena a nossa meditação. Ele diz, por exemplo, no capítulo 9 e no verso 19, se a questão é força, ele é o forte. Se a questão é justiça, ele dirá: quem pode me intimidar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. E embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Ou seja, ninguém consegue se apresentar diante de Deus inocente e pode querer ter mais razão do que Deus,
E isso é uma verdade, amados. Ninguém consegue se auto-justificar diante do Senhor, né? Mas Zofar vai tentar, então, direcionar Jó um caminho. E diferente um pouco dos dois primeiros amigos de Jó, que tentaram motivá-lo, embora mostrassem para Jó que ele poderia ter cometido um pecado, Zofar, ele vai direto ao ponto, né? Ele vai direto dizendo que Jó muito provavelmente cometeu algum delito grave, algum pecado, e por isso que ele estava sofrendo daquela maneira. E ele incentivou Jó a se arrepender desse pecado o qual ele teria cometido. Então ele vai dizer lá no verso de número 13 do capítulo 11: Se você dispuser o coração e estender a mão para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite tua casa, então você levantará o seu rosto. Ele estava dizendo, Zofar estava dizendo, que para todos os homens que estão sofrendo ainda existe uma saída, existe uma esperança. E se você prestar bem atenção, as palavras que Zofar usa contra Jó, ou em favor de Jó, são palavras que, resumidas em uma única palavra, significa arrependimento. Então ele estava querendo dizer para Jó: Jó, se você está sofrendo muito, arrependa-se dos seus pecados e a sua história vai mudar. O que Deus quer falar conosco hoje é um ensinamento que nós já aprendemos juntamente com Moisés, que o arrependimento ele sempre vai levar o homem de volta para Deus e sempre vai fazer com que Deus dê a este homem uma nova oportunidade, né? Então ele diz: se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, ou seja, quebrantamento, né? Uma busca sincera, uma devoção a Deus. Depois ele vai dizer no verso 14: se lançar para longe a iniquidade de suas mãos, ou seja, abandonar o pecado, né? Olha que coisa interessante. Então, para nós obtermos o favor de Deus, não basta apenas quebrantar o coração. É preciso o abandono do pecado, a prática que nos levou ao sofrimento, né? E por terceiro ele disse: e não permitir que a justiça habite na sua tenda. Ou seja, nós não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nós iremos pecar, iremos falhar, mas não podemos ter uma vida consequentemente de pecados. Então, o que Zofar está tentando fazer com Jó é induzir Jó a um arrependimento. E ele é bem claro, ele diz: se você se arrepender, olha o que você vai conseguir fazer. Então você levantará o seu rosto sem mácula. A palavra mácula significa sujeira, impurezas, manchas. Então ele está dizendo: se você se arrepender, Jó, ninguém terá do que te condenar, nem mesmo Deus, porque ele terá que te perdoar e você se tornará puro novamente. E depois ele disse: você estará seguro e não temerá. Amados, lógico que para Jó essas palavras não iriam se encaixar muito bem, porque realmente Jó em si não tinha cometido pecados para sofrer aquele mal. Mas essas palavras para nós nos trazem um grande ensinamento, porque ele está dizendo que a maioria dos sofrimentos são consequentes de pecados. Isso é uma verdade. Ele está dizendo que para a maioria dos pecados, maioria não, 100% dos pecados, né? Vou corrigir aqui, 100% dos pecados, a saída e a solução é sempre o arrependimento, né? Em terceiro lugar, todo arrependimento gera consequências positivas. Olha aqui, ó. Você vai poder levantar a sua cabeça como alguém que não tem culpa. Você vai poder estar em segurança e não vai poder viver não vai precisar viver com medo de Deus e nem das consequências por causa do pecado. Amém? Se você está sofrendo, o caminho é: analise a sua vida, veja onde você errou ou aonde você está errando, se arrependa desse erro, deste pecado, abandone ele e busque a Cristo. E com certeza ele vai erguer a tua cabeça, ele vai te dar segurança e você vai viver sem nenhum temor. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, ó Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e nos transforma segundo a sua bondade. Senhor, nos ajude nessa manhã a abandonarmos os erros antigos, nos ajude a abandonarmos as práticas que não te agradam. Nos ajude, Senhor, nessa manhã a nos aproximarmos de Ti com um coração puro, íntegro e sincero. Nos ajude, Senhor, a enxergar em Ti a esperança e a saída de todos os nossos problemas e dificuldades, e que das Suas mãos nós venhamos alcançar cura, restauração, libertação e salvação. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir gentilmente o like seu no vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam dessa palavra. E se por acaso você não estiver inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva e ative o sino. Assim, todas as manhãs, estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.